Estamos aqui com pessoas calmas, que falam com educação, meus ótimos alunos. Olha, a melhor turma da minha vida. Ai, pessoas calmas, tranquilas. Nem tivemos uma DR aqui antes de começar esse belo vídeo, esse vídeo de paz interior, né? Paz de meditação. Professor, fala besteira. Inclusive, nós temos um prenúncio de homicídio em sala de aula agora, né? Manter a calma. Queridos, guerra de secessão, mas antes da Constituição dos Estados Unidos. O que é preciso para um país existir de forma independente? Nós vimos semana passada a Guerra de Independência, né? A primeira convenção, né? Você tem os primeiros momentos desse primeiro Congresso Continental, segundo Congresso Continental, vocês lembram disso? Que devido à Guerra dos 7 anos, a Inglaterra começava a cobrar muito dos colonos, e eles falaram, não, peraí, aqui todo mundo é professor, não tem dinheiro, não tem como ficar pagando imposto alto, então mete o pé daqui. E eles se libertaram, e a partir disso, quando o país é liberto, ele precisa de algumas coisas, entre as quais ele precisa de uma coisa chamada Constituição. Alguém sabe de fato o que é uma Constituição? De fato? Não sabem? Você sabia que tudo que a gente faz, tudo que a gente utiliza de leis é baseado em uma Constituição? Sabia disso? É na Constituição que você sabe o que é maioridade penal, é na Constituição que você sabe que o Brasil hoje é uma república que tem os 3 poderes que a gente vai ver dividido, que é o executivo, legislativo e judiciário, que dá uma capacidade mais democrática. É na Constituição que você vê leis expressas. Eu vou dar um exemplo de um parâmetro para vocês entenderem que existem as leis estaduais, aliás, as leis municipais, as leis estaduais e a Constituição. Nenhuma lei de menor porte, digamos assim, abre aspas, dessas leis do município ou do Estado, Letícia, do Estado, ela pode sobrepor uma Constituição. Por isso, quando eu vejo candidato a vereador, vou mudar a maioridade penal. Esse cara não entende nada, porque as leis deles é de alcance municipal. Vocês entendem o que eu estou falando? E talvez, no próximo momento, no legislativo, cabe aos deputados e por aí vai. Diga. Como assim, desse? Oi? Desse cargo, você falou? O cargo vereador é municipal. Ele não pode construir uma lei, projetar uma lei a nível de mudar uma Constituição Federal. Isso passa pelo Senado. Porque existem umas esferas de... Está dando para entender, querido? Sim ou não? Então, uma Constituição, ela onde está dizendo que o país pode fazer, deve fazer, quem manda no país e quem não pode. E é importante que vocês conheçam a Constituição do nosso país. A última Constituição do Brasil foi de 1988, tá? Pós-ditadura. Mas isso vocês vão ver lá no 9º ano. Por que eu estou falando do Brasil antes de falar dessa questão da Constituição? Para que vocês entendam que uma Constituição é o que rege o país. Então, se o país acaba de ser independente e nesse momento é um país, ele não é mais colônia, ele tem que ter uma Constituição. E aí você vai decidir, você vai ver, tipo assim, olha, ele se baseou em quê? A Constituição dos Estados Unidos é uma Constituição baseada até no iluminismo. Muito mais aberta, que nem a gente vai ver. E a partir de então, os Estados Unidos têm uma lei. Ele é um país. E assim você vai tendo as suas demandas de um país. Correto até aí? Tá beleza, galera? Só para vocês terem uma noção, teve um tempo atrás que eu comprei um tablet numa loja e eu viajei. Comprei numa quinta e tinha 3 dias para troca. Isso aqui foi um feriadão engraçado, foi desde o 1º de abril também. 21 e 23 são feriados. E emendou onde eu trabalhava. Então ficou 21, 22 e 23. Emendou. Isso foi numa quarta, foi quarta, quinta e sexta. Eu viajei. Aproveitei para viajar. Né, já tinha um feriadão. Viajei, só que eu deixei o tablet que eu havia acabado de comprar em casa. Viajei, voltei. Esse tablet era onde eu colocava os livros, baixava na internet os livros da apostila, que nem tem os acessos, para ficar carregando. Né? Na época, eu trabalhava em 3 lugares totalmente distintos, diferentes, e nem sempre dava para ir de carro. Então, para não ficar carregando, eu comprei ele. Só que eu usei, comprei, deixei lá e viajei. Voltei e falei, agora eu lembro até hoje, no domingo à tarde, cheguei de manhã e falei, vou ligar ele para configurar, já baixar o material que vai começar a semana. Quando eu liguei, ele
aparecia a tela e não ligava mais. Ou seja, está o quê? Com defeito. Quando uma coisa com defeito que você acaba de comprar, você faz o quê? Vou trocar. Fui à loja. Cheguei na loja, a moça do atendimento, não pode trocar. Eu falei, por que não pode? Passou de 3 dias. Eu falei, só que o Código de Defesa do Consumidor diz que eu tenho direito. Ela, mas aqui não tem direito. Eu falei, peraí. Você quer dizer que o Código de Defesa do Consumidor, dentro da Constituição, é menor do que a regra da loja? Só para eu saber se é isso que você está falando. Ela, não, é porque eu não posso. Não estou perguntando se você pode, não estou perguntando. E aí, depois de muito embrolho, veio a gerente, eu expliquei para ela, falei, olha, tem direito, eu estou aqui para, não quero briga, eu quero de volta. Ou você me dá meu dinheiro, ou você me dá uma troca do aparelho. Ela, poxa, pior que eu não tenho esse aparelho mais. Eu falei, então você vai ter que me dar por lei um similar ou melhor. Né? Se você me vender, ou devolver meu dinheiro. Como tinha sido no crédito, seria um problema maior. Eu falei, faz o seguinte, eu quero você me dar esse valor em troca, que eu vou acrescentar mais um dinheiro, eu vou comprar um outro que eu já queria. Ah, tudo bem, resolvemos ali. Mas eu tive a condição de saber que a Constituição estava me cobrindo. Vocês entendem o que eu estou falando para vocês? Então, todo país, todo mundo é regido por uma Constituição, e seus direitos e deveres. E é isso que os Estados Unidos também passam nesse momento. Assim que os Estados Unidos é liberto, da Inglaterra se liberta, ele precisa de uma Constituição. E essa Constituição ela vai atender alguns desejos daquela população. Primeiro, liberdade de crença religiosa. Temos que levar em consideração que quem veio para a América não foram católicos. Lembram disso que nós falamos? Foram puritanos, protestantes, lembram? E tinha uma variedade de muita, digamos assim, aversão a uma única religião. Era muito diversificado. Lembrando que a predominância puritana. Lembrando que alguns ingleses também eram anglicanos. Então, tinha uma diferenciação aqui. O que faz que essa Constituição também tenha dado uma ideia de diferença. Então, eles aceitam, por exemplo, nesse momento, 3 poderes que são colocados: legislativo, executivo, judiciário. Legislativo de leis. Judiciário que vai julgar determinadas decisões, ou não. E o executivo, que é o poder de quem governa. Beleza? Esses 3 poderes dão uma capacidade de abertura democrática. E também tem a liberdade de crença. Lembrando que existem várias diferenças das colônias. Especialmente as colônias do sul com as colônias do norte. E aí vamos ter um problema. Qual é o problema que se tem? Nesse momento, os Estados Unidos precisam se expandir. Começa a se expandir. Vai comprar alguns territórios, vai tomar outros de índios, por isso que tem muita referência aos índios. Para quem não sabe, nos Estados Unidos, quando a gente vê um filme americano, já viu alguém com índio? Tipo, alguma referência a índio por conta disso. Né? Tem batalhas campais do chamado homem branco contra o índio por território. Isso aí depois vocês vão ver na apostila várias cidades. Nós temos a Califórnia, por exemplo, que vai ter um destaque financeiro. Então, os Estados Unidos começam a se expandir. E aí, para tomar, abre aspas, o território, né, que eles queriam, surge uma teoria chamada do destino manifesto. Questãozinha de prova, hein? O que é o destino manifesto? Destino manifesto é quando você dava uma justificativa que Deus escolheu você para tomar conta da América e também tomar conta do mundo. Deus salve a América. O destino manifesto é o seguinte: Deus escolhe aquele povo ali para tomar conta do mundo. Era uma justificativa que se dá. Quer ver? Página. Deixa eu ver. 7.1. Olha a expansão territorial nesse mapinha aqui, ó. Tá? Verdinho. Essa é a expansão territorial. Tá vendo o verdinho aí? Sim? Ó, eu vou ler essa nota aqui, só para vocês terem uma noção, que eu não vou cobrar de vocês que vocês saibam qual território foi dominado, não. Mas isso aqui é nota de curiosidade para nós sabermos, tá bom? Tá assim nessa nota, ó. A expansão dos Estados Unidos levou diversos países a perderem territórios. A Louisiana foi adquirida da França, a Flórida dos espanhóis. O Oregon foi anexado a partir de uma negociação com a Inglaterra.
Os atuais territórios de Arizona, Califórnia, Nevada, Novo México, Utah, parte do Colorado foram cedidos pelo México, após intenso conflito dos colonos com os Estados Unidos. Mas foram mesmo os indígenas os principais prejudicados em sua marcha para o oeste. Os colonos dizimaram as populações nativas, levando-os praticamente à extinção. Então, esse destino manifesto está expresso aqui, ó, no segundo parágrafo. Ó. Fundamental para essa expansão foi a doutrina do destino manifesto, que defendia um suposto destino dos Estados Unidos em se expandirem, não só para o continente da América do Norte, mas também por todo o mundo. A doutrina pregava que os cidadãos brancos de origem anglo-saxão, aqui é saxão, tá, gente? Mas tinha aqui, faltou um ozinho, e protestantes dos Estados Unidos teriam uma missão civilizadora, ou seja, seriam superiores a todos os demais povos, o que justificava a sua expansão e conquista e dominação de territórios ocupados por outros povos, como o nativo americano, os mexicanos, os havaianos e entre outros aí. Beleza, queridos? Até aí? De boa? Alguém está com alguma dúvida? Então você tem uma Constituição que vai tentar atender as diferenças dessas colônias. Tranquilo? Você tem agora, dentro dessas características, uma liberdade de culto, ou seja, uma liberdade de crença, os três poderes, entre outros que a Constituição contempla, que vocês vão ver ali, inclusive tem uma atividade sobre isso ali. O destino manifesto, que é a justificativa divina que eles davam para poder se expandir, tomar a terra dos outros e tal. Tranquilo? De boa? E nesse momento vai ter um problema. Porque existe nos Estados Unidos ainda escravidão. E o tema da escravidão é um dos maiores debates que se tinha na época. Porque a escravidão, se você botar na ponta do lápis, eles não estavam preocupados com as pessoas. Se preocupavam com uma questão econômica. Se você pega um país que começa a ter uma vantagem devido ao seu acesso ao mar, se você pega um país que está se formando agora e tem a sua construção numa nova Constituição, que é o desenvolvimento econômico, correto? E é nesse momento que surge uma briga. E essa briga vai gerar morte e vai gerar uma guerra. As colônias do norte estavam passando por um processo de industrialização. E esse processo de industrialização levava, por exemplo, a mão de obra assalariada. Deu para entender? Eu contrato você para trabalhar para mim, eu te dou um dinheiro. Eu quero uma produção. Tudo bem que é miserável, não interessa, não estou te pagando. Eu contrato você, vou te dar um dinheiro. Eu quero produzir em larga escala. Porém, as colônias do sul que produziam tabaco, açúcar, algodão, que vendia demais, né? Para fora, eles estabeleciam ainda o uso da mão de obra escrava. Está dando para entender, queridos? Sim ou não? Isso é de prova, é a diferença do norte e do sul. Então, eu tenho um norte totalmente industrial, né? Com as ideias de empresa, de indústria, de crescimento, e um sul que naquele momento representava o atraso, que representava, por exemplo, o fim que representava ainda a mão de obra escrava. Para piorar a situação, o que um país que é democrático precisa para governar? Quem sabe? Quem governa um país democrático, republicano? Somos um republicano. Quem governa? Qual o cargo do governo? O presidente. Precisa ser eleito não precisa? E é nesse ensejo que em 1860 é eleito Abraham Lincoln, que era apoiado pelo norte. Abraham Lincoln defendia, inclusive, o final da escravidão. E aí surge um problema. Porque ele é eleito e ele dá a declaração de abolição da escravidão. Abolir a escravidão, ele vai mexer com que parte do país? Sul. Porque ele vai mexer com o sul. Porque ele vai mudar todo o sistema o quê? Econômico, não é isso? Automaticamente surge a Guerra de Secessão. O embate que durou 4 anos e foi sangrento. Tá? Evidentemente o norte vai vencer por ter uma questão financeira mais avançada e por ter armas melhores e tal, um combate muito sangrento mesmo, tá? E o norte vence e é estabelecido o final da escravidão. Beleza, bonito no papel. Só que ao mesmo tempo que foi dado ao final da escravidão, foi tirado também
foi deixado também algumas leis de segregação. Ou seja, não houve uma inclusão para o negro que foi liberto. Está dando para entender? Tiveram leis que favoreciam os brancos, tais quais a segregação racial. E nesse ensejo de segregação racial, que é até o tema do trabalho, surgem alguns grupos radicais, que perduraram por muitos anos nos Estados Unidos. Esses grupos radicais eram, por exemplo, Ku Klux Klan, que perseguiam e matavam negros. Negros não podiam estudar em algumas escolas de branco. Negros não podiam entrar em alguns ônibus que eram destinados aos brancos. Tem ônibus, por exemplo, que você tem 50 lugares, vamos colocar, né? 30 lugares. 30 lugares destinados 20 para os brancos. Se tiver 10 pessoas, os 10 negros vão ficar lá no lugar dos negros. Se tiver 15 pessoas, 15 vão ficar no lugar dos 10 negros. Se tiver 20 pessoas, os 20 foram negros, os 20 vão para o lugar de 10 negros. Se tiver um branco, ele senta naqueles lugares todos que estejam vazios. Está dando para entender? É como se eu chegasse aqui, ó, esses 4 lugares aqui é para negros, os demais é para branco. Eu tivesse na minha sala aqui 6 negros para aqui e o resto branco. Está dando para entender, queridos? A segregação racial. Isso perdurou, fora as mortes, até que alguns nomes vão ser importantes nessa luta, que vocês vão ver, inclusive, no trabalho. Queridos, sobre o trabalho, façam com gosto o trabalho mesmo, vocês vão conhecer muita parada maneira aqui. Malcolm X ou Malcolm X, né? Vamos conhecer Martin Luther King, que eu gosto muito de uma frase de Martin Luther King, que é assim, ó: o que me incomoda não é o grito dos bons, e sim o silêncio dos maus. Aliás, o que me incomoda não é o grito dos maus, e sim o silêncio dos bons. O que ele quer dizer é o seguinte: infelizmente o racismo vai existir, mas quem sabe que é errado não pode se calar diante disso. Compreende a situação? Infelizmente vai surgir, vai ter, mas que não aceitem isso, porque o silêncio do bom é muito pior do que o grito dos maus. É isso que ele quer dizer. Entre outras, né, frases de efeito que vocês vão ver no trabalho de vocês. Alguma dúvida? De boaça? Tranquilão? Agora vem aquela parte que vocês mais gostam do dia. E se reclamar, eu pioro. Aham. Página 66. Não, já foi ontem. Tem como esperar eu terminar de falar aqui? 66. Faço isso dançando, ó. 70. 74. 75. E por aí vai. Então, essas são as atividades, tá? Pessoal de casa, eu vou abrir uma atividade para postar lá, tá? Vocês também têm acesso à sala, não tem? Se vocês quiserem postar lá também na atividade que eu vou abrir, podem postar o trabalho lá, esses trabalhos aí. Tá bom? É isso.